Louvado seja o Senhor. Vou pedir a Mariana, por favor, que faça uma oração de iluminação. Amém. Louvado seja Deus. O texto que nós vamos meditar está em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, a partir do verso 18, e nós seguiremos no capítulo 6. Amém? Eu estarei lendo e nós atentamente vamos acompanhar a palavra do Senhor com reverência em nossos corações. Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que estava em Cristo reconciliado consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em alguma coisa, para que o ministério não seja censurado. Amém? Louvado seja Deus por sua palavra. Nós estamos trabalhando sobre missão. Aquilo que nós recebemos de Deus e que nós repartimos. Aquilo que recebemos de Deus e nós temos como missão, como propósito de vida, como objetivo, como aquilo que é mais precioso em nós, que é a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus. A igreja, ela é chamada para glorificar a Deus em suas obras e na sua natureza. Deus, ele fez por nós, através da morte e da ressurreição de Cristo, liberdade, libertação dos nossos pecados. E nós somos incumbidos, encarregados de anunciar a salvação. E isso é o primordial da igreja. Isso é o foco da igreja. Essa palavra isso parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa muito sutil, mas não é isso. É poder de Deus para todas as gerações. É o divino, o eterno habitando em ser humano. É o poder de Deus, o Espírito da vida habitando em mim e em você. E aqui nesse texto, Paulo estava falando à igreja de Corintos. Por quê? Porque havia uma discussão de quem que havia dado poder aos apóstolos para anunciar em nome de Deus. Quem que era esse que tinha colocado na boca e nos corações daqueles homens a palavra de poder, a palavra de transformação, a palavra que tirava o julgamento e o peso dos ombros dos homens acerca
da lei e estava dizendo assim, olha, não preciso mais pagar com a lei, não preciso mais me esforçar com esforços humanos, mas agora você é salvo em Cristo Jesus e as coisas velhas estão para trás. Se vocês lerem os versículos anteriores, vai dizer, olha, as coisas passadas ficaram para trás, o velho homem ficou para trás, tudo que você viveu não lhe pertence, não é seu, está na cruz de Cristo, está na ressurreição. E toda vez que nós, como igreja, paramos e perdemos o nosso tempo discutindo coisas que não agregam, coisas que não somam, coisas que não salvam e não restauram, desfocamos daquilo que é verdade, que é poder de Deus, que é o único objetivo das nossas vidas, dizer a salvação em Cristo Jesus. E esse mesmo Cristo que exortou a nós e nos fez reconhecer que somos pecadores, mas ao mesmo tempo salvos pela tua graça, nos incumbiu de levar essa mensagem adiante. Então, o papel da igreja, a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. E como Paulo fala assim, olha, que a graça que você recebeu, que eu recebi, não seja em vão, mas que você leve, que você anuncie e que você não se deixe envolver pelas preocupações, pelas crises e pelas discussões cotidianas da igreja, porque quem deu poder à igreja, aos apóstolos, foi o próprio Deus, enviando o seu filho e reconciliando o homem, a mulher com ele mesmo. Então o projeto é de Deus, a missão é de Deus, a reconciliação já foi feita e toda vez que nós nos paramos para discutir doutrinas ou regras, nós perdemos o foco de dizer, olha, há salvação em Cristo Jesus e essa salvação me restaura, me transforma e por essa salvação que eu tenho em Cristo Jesus, eu quero que você venha também e você desfrute do poder, da liberdade, da ação do Espírito Santo sobre a sua vida, assim como eu. Então, quem deu poder à igreja para anunciar foi o próprio Deus que reconcilia o ser humano com ele mesmo, através de Cristo Jesus. A igreja é essa que, em obediência, nós precisamos sempre lembrar que a missão exige isso, exige a obediência. Exige que nós nos coloquemos diante de Deus com tudo que somos, como pecadores que somos, com espinho na carne, que o próprio Paulo falou, olha, eu tenho um espinho na carne. E eu disse a Deus, Deus, tire de mim esse espinho. E ele disse, olha, esse espinho é para que você reconheça que a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, que você é filho de Deus e que o poder que é dado a você não vem de você, nem daquilo que você conhece, mas exatamente daquilo que foi feito em você. E para que você divulgue isso. Então nós sabemos que na missão, no caminho, nós não vamos receber tudo que queremos, não vamos ser tão felizes, pelo contrário, se continuarmos lendo o texto, ele diz assim, olha, a verdade está em mim. No versículo 10, desculpe, no versículo 6, a partir do verso 4, ele diz assim, pelo contrário, recomendo a nós mesmos, como ministro de Deus, muita paciência nas aflições. Muita paciência nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. Eu não vi festa, eu não vi glória,
eu não vi bênção, não vi dinheiro, não vi carro. Ele diz assim, olha, assim como eu sofro na minha carne, o poder do evangelho que me elimina, que me leva à morte, que me deixa na prisão, que eu tenho que anunciar mesmo assim, e que minha glória e o meu poder está exatamente em anunciar que apesar de mim existe um Deus, que apesar das aflições, das angústias, das tribulações, existe um Deus. É assim, é nesse poder, é na minha esterilidade, é em eu ser estéril, não poder dar à luz, é em eu não receber aquilo que Deus tem para mim, é no meu casamento que não está tudo bem, é no meu filho que precisa de uma libertação, é no meu emprego que não é um dos melhores, é no poder da aflição, é no jejum, é na oração que Deus se apresenta como o Deus verdadeiro, aqueles que confiam nele e permanecem até o fim, apesar de. É assim que a igreja ministra às gerações. Não é no conforto, nem na glória. Não é nas discussões teológicas, nem naquilo que eu penso e tenho como convicção, que magoa, que fere, que proferem palavras de dúvida um no coração do outro. Não é. É na aflição, na angústia, mas não esqueça do jejum e da oração. Ele diz, olha, na palavra da verdade, está escrito no versículo 7, no poder de Deus, pelas armas da justiça, que é ofensiva, que é defensiva. Nas armas que nós lutamos, justiça para libertar o povo, justiça para que Deus nos proteja, justiça para que essa geração reconheça que Deus é poderoso através da minha vida e da sua vida. A ação, ele vai dizer, é do Espírito Santo que vem e faz em nós. Esse é o mesmo Paulo que fala assim, olhe, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não desejo vem até mim. Então a igreja, ela é marcada sim por coisas ruins, por desejos desagradáveis, mas não é algo que a igreja deseja, é uma luta, é uma batalha para sermos melhores, para sermos vivificados em Cristo. Toda vez que a igreja morre, Cristo vive, porque nós deixamos a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, nosso egoísmo e o nosso egocentrismo e vivemos aquilo que Deus preparou para nós. O evangelho de Cristo não é fácil. A missão não é fácil. E esse mês é um mês assim, né? Vamos dizer assim, né? Não tem consolo, né? Na missão não tem consolo. Jesus te entregou. E disse, vai. Vai. E o consolo que nós temos é que ele vai estar conosco, apesar das tribulações. E o consolo que nós temos é que diz assim, o Paulo diz assim, olha, eu posso tudo, como foi dito hoje, né? Na escola dominical. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Passar no dia da angústia, no dia mau, como também ser feliz naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas porque Deus está comigo e essa vida aqui vai passar e as minhas dores vão passar e a tribulação vai passar, mas o meu foco, o meu alvo é fazer como ministro e ministra do Evangelho de Deus, que outras pessoas se acheguem a Deus, arrependam-se e vivam uma vida de arrependimento. Não basta se arrepender. Nós temos que viver uma vida de arrependimento. O evangelho não alivia, mas nos promete paz e vida eterna. Para aqueles que são firmes, para aqueles que estão em Cristo Jesus, certamente Ele oferece. Para nós, está escrito, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, por enganadores, sendo verdadeiro. Como desconhecido, entretanto bem conhecido. Se estivermos morrendo, contudo, eis que viveremos. Porém, não estaremos mortos, mas nós estaremos vivos em Cristo Jesus.
Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecidos. Há muitos nada tendo, mas possuindo tudo. Essas palavras de Paulo estão dizendo assim, olhe, as coisas desse mundo, você pode não ter nada dela. Mas se você tiver o evangelho da verdade, que te liberta, que te salva, que te aproxima de Deus, você é rico, você é próspero, porque a sua vida, o seu olhar não é para aqui, é para aquele que te criou, que te formou, e que a sua vida é uma vida de glorificação a Deus. Seja você jovem, adolescente, criança, todos aqueles que glorificam a Deus com a sua vida, eles são renovados na esperança. Eles têm em Deus a sua paz e a sua perseverança. A vida com Cristo não é fácil, mas Ele nos promete paz que excede todo entendimento. Porque sabemos que Ele está conosco e Ele é o nosso Deus. E aquele que nos entregou a sua verdade, pede, anuncie onde você estiver. Viva por essa palavra. Não há arrependimento para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Não há desgaste para aqueles que vivem em Jesus, no sentido de que estão abandonados, estão isolados. Não, Deus se faz presente na nossa vida e Ele se mostra como Deus poderoso e verdadeiro. Como um homem que está em sofrimento, em prisão, como Paulo pode dizer assim, olha, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Porque o poder dele, a força dele estava realmente e significada em atender e obedecer a Deus. O velho homem morre para que um cristão nasça. Para que eu viva a vida de Deus em mim eternamente. Todos os dias da minha vida. E como fazer isso nessa geração? Anunciando, falando, proclamando o evangelho. Dizendo assim, olha, o que basta para a sua vida e para a minha vida já foi feito. Não há mais nada a se fazer a não ser divulgar e espalhar o evangelho, porque já foi feito. Deus conciliou você com Ele mesmo através da cruz, e essa cruz te basta. Ela é o seu alívio, ela é o seu conforto, ela é a sua glória. E essa cruz deve ser anunciada. Essa é a missão da igreja. A igreja anuncia com a sua conduta. E como ele disse aqui, ó, não dando motivos para escândalo, não dando motivos para que esse evangelho seja envergonhado. Ele estava falando para os apóstolos, aqueles que queriam ser reconhecidos pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Olhe, é Deus que dá o poder a você de anunciar o evangelho. Não se importe com os que estão dizendo, porque Deus é quem fez, é dele o poder, é dele a missão e é você que leva. Então, não discuta, não entre em desacordo, não entre em discussão, apenas pregue o evangelho da verdade, porque é o próprio evangelho que restaura e que te aproxima de Deus. Nós sabemos que não vai ser fácil a caminhada de ministrar o evangelho. E com muitas palavras sendo divulgadas, nós temos esse impasse de anunciar o evangelho simples e puro. O evangelho da cruz que nos restaura. Será que nós ainda confiamos no evangelho da cruz? Será que ele ainda aquece o nosso coração? Será que somos realmente gratos? Será que quando nós estamos vindo à casa do Senhor, nós viemos hoje aqui, ou quando a gente vem com esse sentimento de gratidão, olha Deus, porque o Senhor me salvou, porque eu tenho uma paz que excede todo entendimento, porque o Senhor está em minha vida, apesar de eu estou indo te louvar e glorificar o seu nome, e todo o poder que é me dado é através do Senhor, e não importa a dor, não importa o sofrimento, a minha boca, o que eu expresso, as minhas ações vão anunciar esse evangelho da paz, trazendo e tirando de mim toda a agonia e angústia do egoísmo. Só pode anunciar o evangelho. Eu falo isso para mim.
aqueles que são abnegados, desprendidos, aqueles que têm no seu coração a missão de Deus como verdade absoluta. E que deixa que essa verdade frutifique em seus dias, em seu lar, na sua casa, na sua vida. Só prega o evangelho àqueles que realmente são impactados pela palavra de poder e que vivem por esse Deus que restaura. Mas é certo que nós precisamos estar em uma vida de oração, para que as coisas do mundo não desviem a nossa atenção, para que as dores e as murmurações não nos roubem a esperança, como foi dito hoje de manhã. A viva esperança, que é Cristo Jesus, e que restaurou um dia a sua vida. E a minha missão, a sua missão, é aproximar outros dessa verdade. E nenhum outro poder pode nos separar disso. E nenhuma outra verdade, entre aspas, pode nos roubar a presença do Espírito Santo que já está em nós. Tabernáculo de Deus. Você, filho e filha de Deus Altíssimo. O Espírito Santo nos instrui a proclamar o Evangelho. Nas tribulações, nos sofrimentos, nas dores da vida. Que o Senhor faça isso em nós. Que Ele faça isso em nós. E como Paulo disse, na qualidade de cooperadores, também vamos exortar os outros, para que essa graça que foi em você, não pare em você, não seja em vão, mas seja anunciada àqueles que estão perto de você e perto de mim. A missão é essa, proclamar o Evangelho. A missão é essa, como eu preguei da outra vez, viver o chamado de Deus para a sua vida, no sentido de quando Jesus falou, olhe, você que leva a cura, você que leva o poder, em você está a palavra da verdade que transforma. E que possamos ser igual a Paulo, Que as dores nos lembrem que Cristo é a verdade. Cristo é o caminho. E que apesar da morte, da prisão, do sofrimento, a gente possa se entregar a Deus com poder e com glória e dizer, olha, essa carne, esse corpo, tudo que eu tenho é do Senhor e a minha glória está em anunciar o Evangelho da salvação. Pedimos a Deus a graça de pregarmos e de vivermos o seu Evangelho, para que ele seja o centro das nossas vidas. A missão da igreja é glorificar a Deus. E a glória de Deus está justamente em Jesus Cristo. E tudo que nós pedimos em nome de Jesus nos é dado. E nós precisamos pedir coisas espirituais, no sentido de que o poder de Deus gera em nosso coração amor, longanimidade, paciência, perseverança, persistência. Todas essas coisas são coisas que vêm do alto sobre as nossas vidas, porque nós queremos abandonar. Nós queremos desistir. Nós não queremos ir à frente, mas Deus foi quem estava com Paulo, fortificando ele, exortando a igreja, anunciando o seu Evangelho. E da mesma forma, Deus está presente em nossas vidas, nos ajudando, nos exortando e dizendo, olhe, o poder do Evangelho que está em você precisa ser anunciado com grande poder e vitória, em nome de Jesus. E para encerrar, eu quero agradecer a Deus, Agradecer a Deus. Porque dentre todos os povos do mundo, dentre todas as nações, Deus escolheu a mim. Deus escolheu a você. E Ele achou o nosso coração quebrantado para habitar. E Ele fez isso em você e Ele fez isso em nós. É motivo de gratidão, é motivo de alegria saber que Deus transformou a mim e a você e que existem outros que Deus também quer alcançar e que esse poder foi dado a você como ministro e ministra
ministra da palavra de Deus. E que as nossas palavras, o nosso comportamento, o entendimento da igreja tem que andar junto para que outras pessoas vejam o poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Toda vez que a igreja se preocupa com o testemunho, toda vez que a igreja se preocupa em anunciar o evangelho da paz, Deus libera o seu poder nas nossas fraquezas. Vamos voltar a entender que a missão da igreja não é outra coisa, senão glorificar aquele que nos chamou para a vida eterna e dizer a outros: você também é bem-vindo em nosso meio. Venha conosco para esse encontro de glória em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor nos envia ao mundo a fim de proclamar as boas novas do Evangelho. No Salmo 68 está escrito: o Senhor deu a palavra, grande